gestão de sistemas de informações. Hoje estamos em nossa 10ª aula e neste encontro iremos falar sobre o ciclo de vida dos sistemas de informações. Preparados? Preparadas? Então, meu muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Vamos lá! Olha lá, galera. Os sistemas de informação, eles também têm um ciclo de vida. Afinal de contas, assim como produtos ou serviços que as empresas que vocês atuam podem produzir ou podem prestar, né? Os sistemas de informações, eles nascem, né? Ou seja, eles são desenvolvidos, crescem, são implementados, como a gente vai falar na aula de hoje, tomam forma, são implantados nas empresas, modificam-se, ou seja, eles se atualizam, né, perante as novas necessidades e, eventualmente, ou seja, às vezes, após um longo período de implantação, um longo período de funcionamento, eles também podem morrer, ou seja, são descontinuados, né? Aqui, propositadamente, eu usei assim, verbos mais comuns da nossa vida, mas é lógico que na área técnica nós temos alguns verbos mais apropriados, alguns verbos mais técnicos e serão exatamente os verbos que nós vamos discutir nesta aula, tá legal? O ciclo de vida dos sistemas de informações, ele vai expressar, então, os principais momentos e atividades da vida de um sistema de informação, tá legal? Eu não tenho dúvidas que muitos de vocês, frente a alguma certa experiência nas empresas, já viram, né, todo esse ciclo de vida, ou pelo menos parte desse ciclo de vida, né? E é importante que a gente conheça todas as etapas que podem ocorrer, né, deixando sempre muito bem claro isso, né, que não necessariamente todas essas etapas a gente vai vivenciar, a gente vai ver, mas é muito importante que a gente conheça essas etapas e para que a gente fique assim sempre alerta, né, porque sobre quais seriam novas atitudes, novas decisões que a gente possa tomar frente à condução de sistemas de informações implantados em nossas empresas, né? O ciclo de vida dos sistemas, então, ele vai servir para definir o início e o final do projeto, tá legal? Vocês ainda vão ter aqui no curso a disciplina de gestão de projetos, tá? Então é muito importante, porque na aula de hoje a gente vai dar alguns insights, né, sobre algumas fases de um projeto, né, de aquisição, implantação, implementação de um sistema de informações, tá legal? Acho que essa que é a grande utilidade da nossa aula de hoje, né? E ele vai definir, né, o que deve ser feito em cada uma dessas etapas, tá? Em cada uma dessas etapas. Sendo assim, olha lá, peço para vocês aquela corriqueira atenção, porque com certeza eu não tenho dúvidas que esta aula vai ser usada, se muitos já não estão utilizando em suas vidas práticas. Então, aqueles que já estão trabalhando com o ciclo de vida dos sistemas, no seu dia a dia, os meus parabéns, os meus parabéns. Vocês realmente merecem todo o nosso reconhecimento pela aquele conhecimento que vocês estão desenvolvendo, ainda assim meio que na marra, né? E aqueles que não tiveram a oportunidade de trabalhar assim com fases do ciclo de vida de vida de um sistema de informação, eu continuo pedindo aquela atenção corriqueira, aquela atenção de sempre, porque com certeza esse conhecimento vocês vão precisar, vocês vão demandar em suas carreiras. Então, mais uma vez, vamos lá. Olha só. Essas são as etapas do ciclo de vida dos sistemas, tá? Que eu vou apresentar aqui passo a passo, uma a uma, tá? Durante essa aula. Mas a princípio, olha só, eu até deixei aqui coloridinho, né, com algumas cores diferentes, né, algumas etapas assim diferentes. Lógico, aqui vocês vão perceber que as duas primeiras etapas estão na mesma cor, porque elas são muito próximas a uma outra, são muito assim dependentes uma da outra, e são etapas mais ou menos assim rápidas, né? Não são etapas muito demoradas, né? Mas nós vamos ter então basicamente como etapas do ciclo de vida dos sistemas. A decisão de adoção, todas elas eu vou falar nos próximos slides, tá? A decisão de adoção, a abrangência do sistema de informação, de onde ele vai até onde ele chega, a aquisição, o processo de aquisição, porque aqui nós estamos falando basicamente de sistemas comprados prontos,
tá? Eu não vou falar mais de sistemas desenvolvidos in-house. Eu sei que muitos de vocês podem trabalhar nas aulas online, o pessoal tem dado vários depoimentos de muitos que ainda trabalham em empresas que têm sistemas desenvolvidos in-house, ou seja, em casa. Né? E o que acontece? Essa metodologia, essa dinâmica já está deixando de existir. Né? Acho que hoje em dia só as grandes empresas, as grandes multinacionais, com muita história no mercado, que ainda devem ter sistemas assim desenvolvidos, muitos sistemas desenvolvidos em house, mas a gente já começa a ver um movimento muito grande de empresas, inclusive empresas grandes, né? Que também já estão deixando de desenvolver seus próprios sistemas e comprando pacotes prontos, comprando sistemas prontos, comprando o seu SAP, como a gente já cansou de discutir aqui na aula. Então, por esse motivo, na aula de hoje, eu vou focar, né, no ciclo de vida de sistemas adquiridos, prontos, como a gente já vem falando há várias aulas, desde quando a gente começou a falar aqui de sistemas de informações, tá legal? A implementação, que é um papo diferente da implantação. Muitos confundem isso, né? E talvez até continuem confundindo, mas isso eu vou definir na aula de hoje, um pouquinho mais de paciência. Olha só, a utilização e manutenção, né, que acho que aí está sossegado, a evolução do sistema, porque como a gente sabe, todo sistema vai evoluir, até chegar até poder chegar, né, notem o meu cuidado, poder chegar na última fase, que é a fase do abandono, e aí volta a decisão de adoção, né, ou seja, daqui para cá também volta. Aqui, como o meu slide era pequeno, era curtinho, né, então eu fiz duas setinhas, mas essa aqui, logicamente, é a continuação dessa, tá? Então, implementação vem seguida a implantação, tá legal? Então, também estou usando a mesma cor nas duas, porque são fases relativamente, né, especialmente a implantação, são fases um pouquinho mais rápidas, né? Então, vamos lá. Agora, então, vou passar a falar sobre cada uma dessas fases do ciclo de vida do sistema, tá? Então, estou repetindo aquela setinha, aquela seta que eu uso do ciclo de vida, tá legal? E estou colocando sempre o que vai ser discutido um pouquinho maior, como vocês podem ver, bem maior do que os demais, né? Então, a primeira fase do ciclo de vida, a decisão de adoção, ou seja, quando você decide adotar um novo sistema. Notem que aqui eu não estou falando qual sistema, né? Só estou falando da decisão de você adotar um novo sistema de ERP, um novo sistema de supply chain, um novo sistema de CRM, né? Siglazinhas que agora já estão no nosso cotidiano, não é, gente? Então, olha só. Então, os gestores, né, o pessoal da alta cúpula, né, eles devem questionar a necessidade de um novo sistema, tá? Um novo sistema para atuar numa área que ainda não tenha nada informatizado, o que é difícil nos dias de hoje, mas pode ser, né, não podemos deixar de levar isso em consideração, ou um novo sistema em substituição a um outro sistema que está sendo, então, abandonado, tá legal? Ao selecionar o sistema de informação que melhor possa responder os desafios críticos no negócio, deve-se deve-se ter o objetivo de melhorar a estratégia, né, e a performance da organização. Lógico, né, gente? Investir em num novo sistema de informação é investir muito dinheiro, né? Mesmo assim, notem o verbo que eu estou empregando, investir, né? Sistemas de informações têm que ser sempre encarados como investimentos e não como gastos, não como despesas. Porque com certeza eles vão ter um retorno, né, vão ter um retorno a médio ou longo prazo. Lógico, não dá para você querer instalar um sistema de informação que é um investimento muito alto e querer recuperar todo o investimento no mês seguinte, né? Acho que o prazo médio aí para você começar a recuperar seria a partir de uns 6 meses, né? A partir de uns 6 meses. E acho que é esse um dos grandes problemas que a gente observa aqui no Brasil, porque parece que o empresário brasileiro ele quer investir o seu capital e quer ter o capital, quer ver o retorno do capital no mês seguinte, Isso, eu ouso dizer, comento em muitas aulas, que é o tradicional, né, aquele envolvimento tradicional, aquele costume que a caderneta de poupança colocou aqui no Brasil, né? Hoje a caderneta de poupança talvez ainda continua sendo um dos investimentos mais populares, né? E um dos investimentos também mais tradicionais, né? No passado remoto, a poupança já deu rendimentos muito superiores, hoje ela quase que não dá mais rendimento, mas ela implantou essa cultura, gente, ela implantou essa cultura de que se você guardar o dinheiro, você vai ter um retorno quase tão grande,
né, quanto se você investisse numa empresa, num negócio, e o pior, né, um retorno às vezes mais rápido, mais rápido. Então, com isso, milhares de pessoas preferiram investir os seus dinheiros, né, serem grandes investidores, grandes aplicadores, do que investir em negócios, né, investir em negócios e não obstante a isso, também tem essa questão do retorno, né? Então, essa questão, mas se eu posso guardar na poupança e no mês seguinte eu já tenho um rendimento, né? Por que eu vou investir numa empresa que eu vou poder ter um rendimento daqui 6 meses? Né? Então, isso aí é muito complicado, esse costume, né? Essa tradição criada aqui no Brasil, foi uma tradição muito, muito, muito complicada, porque vejam só vocês, lá fora, nos Estados Unidos, grandes países, eles não têm, simplesmente não têm caderneta de poupança, né? Simplesmente não tem. Vocês podem ver toda essa crise que a gente vem passando, tem repercutido em prejuízo para milhares, se não milhões de pessoas. Porque à medida que eles não têm a caderneta de poupança, quem quer ser investidor, quem quer guardar seu dinheiro, ou guarda debaixo do colchão, ou investe no mercado de ações. À medida que o mercado de ações cai como tem caído, todo mundo perde, todo mundo perde. Então a vida torna-se mais arriscada. Se por um lado, aliás, a vida torna-se mais arriscada, por outro lado, o incentivo à criação de novos negócios, o incentivo ao emprego do capital, né, em empresas, né, em novas ideias, fica muito maior, porque já que a pessoa não tem um rendimento fácil, né, num banco, né, então elas pensam mais, né, em criar seus negócios próprios, tá? Criar uma coisa que não acontece aqui no Brasil. Mas voltando ao nosso assunto, desculpa por essa janelinha aqui de informação. Olha só, quando a gente pensa no sistema de informação, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no investimento que vai sim dar retorno, mas não vai dar retorno no primeiro mês, né? Ele vai demorar um pouquinho, mas acredito que a partir de 6 meses você já começa. Quando o sistema começa a funcionar, você já começa a poder ter um retorno na qualidade da informação, na melhoria da performance da organização, na possibilidade de tomar decisões estratégicas melhores, tomar melhor decisão. Essas aqui ainda são vantagens, são retornos ainda intangíveis, né, que a gente não pega, mas com certeza, a partir de 6 meses, você começa a economizar, especialmente na mão de obra, porque sistemas de informações, como eu já cansei de dizer aqui no nosso curso, desde a primeira aula, né, eles surgem exatamente como uma forma de substituir a mão de obra, especialmente aqui no país, onde a mão de obra é um dos itens de maiores custos, né, que a gente tem nas empresas. Tudo bem? Então vamos em frente, gente, vamos em frente. Ainda sobre decisão de adoção, olha só, esse pessoal da alta direção, né, e aí decisão de adoção é alta direção, como eu comentei no slide anterior, eles vão proceder à definição dos requisitos do sistema, ou seja, quais são os objetivos desse novo sistema, né, tanto globais para a empresa como um todo, como específico para cada área que compõe a cadeia de valor da empresa, ou seja, para cada departamento da empresa. Quais vão ser os recursos que deverão ser empregados e os prazos gerais, né, necessários para a execução do projeto. Né? Os benefícios que a princípio serão trazidos pelo novo sistema, né? E também, lógico, análise de impacto a nível organizacional do negócio e na adoção do novo sistema. Por que isso, meus queridos? Por que isso, minhas queridas? Como nós já comentamos aqui, vamos supor que a sua empresa até tem um sisteminha lá de ERP, simples, às vezes até desenvolvido em casa, ou até, muitas vezes, não um ERP, mas sim alguns módulos do ERP, que por sua vez não são integrados, como a gente vai ver no estudo de caso dessa aula. Quando a empresa adota um novo ERP, né, um SAP, ou um TOTUS, né, ela passa a trabalhar num modelo de processo, num processo modelo, num processo padrão. E isso, às vezes, né, repercute na empresa inteira como um impacto organizacional, né, que, no geral, pode ser um impacto bom, né, um impacto que vai trazer metodologia, procedimentos padrão para a empresa, e isso vai facilitar ao longo do tempo para a empresa, não só na recolocação de profissional, mas às vezes trabalhar com processos mais enxutos, processos mais claros, processos menos repetitivos, vai poder evitar duplicidade de informação e assim por diante, tá legal? Então, como eu disse no começo, olha só, quais são as pessoas envolvidas na decisão de adoção?
a alta gerência, né, a alta cúpula da empresa, coordenadores, também analistas de sistemas, pessoal de TI, né, pessoal da tecnologia de informação e também, como eu já venho dizendo para vocês, vários analistas de negócios, tá, que podem ser também terceiros, pode ser também consultores da empresa, podem ser vocês, como eu venho falando aqui em muitas das aulas, tá legal? Então essa é a decisão de adoção. Tranquilos? Tranquilas? Vamos para o próximo passo, né, do ciclo de vida do sistema. Olha só, definição da abrangência. Olha só, na definição da abrangência, a gente vai identificar as macrofunções. Ou seja, quais seriam as macro... Vocês aprenderam macrofunções em Fundamentos por Gestão de Processos. Então, as macrofunções são as grandes áreas, né, do sistema. São os grandes processos que o sistema vai ser obrigado a dar conta, né? Então, identificar as macrofunções existentes, os órgãos envolvidos, ou seja, os departamentos que compõem a cadeia de valor da empresa. Por exemplo, se for um ERP, vai envolver quase toda a empresa, as pessoas responsáveis, quem são os gerentes de cada departamento desse, né? E o nome de participantes, né? A gente já vai falar um pouquinho melhor de participantes, mas seriam os participantes chaves, né? E eu torço aí para que vocês sejam esses caras, né? Para que vocês sejam esses caras, sejam esses participantes escolhidos, porque com certeza, meus queridos, o conhecimento que a gente adquire, o conhecimento que a gente conquista num processo de adoção, né, de um novo sistema, definição da abrangência de um novo sistema, é um conhecimento ímpar, que ninguém tira da gente. É um conhecimento que vai envolver processos que são executados em toda a empresa, é um conhecimento que vai envolver também o próprio sistema, como ele funciona, como ele vai ser customizado, que eu já vou comentar mais para frente. Então, ser uma pessoa, um participante nesse processo do ciclo de vida dos sistemas é uma oportunidade incrível na carreira de vocês e faço votos que vocês a tenham, tá? E na definição da abrangência, a gente também vai descrever sucintamente os objetivos, né? Então não basta só definir, mas também descrever sucintamente os objetivos das macrofunções, tá? E por último, vai ser a elaboração do diagrama de contexto. Esse diagrama de contexto é um diagrama simples, é um fluxograma simples, que vai mostrar todos os fluxos de dados recebidos e originados, né, e suas respectivas origem e destino, ou seja, de onde que o dado surge, para onde é que ele vai, tá legal? Se a gente ainda tiver tempo, ainda aqui no curso eu mostro o diagrama de contexto para vocês, tá? Mas o diagrama de contexto é um dos diagramas elaborados na modelagem por objetos, que é uma das áreas de análise de sistemas, e é um dos grandes diagramas utilizados, junto com a BPM, né, Business Process Management, e também junto com os diagramas de casos de uso, tá? Que eu também vou ver se a gente comenta ainda aqui no nosso curso, tá legal? Bom, a aquisição. Agora sim, com a ajuda especialmente de um analista de negócios, aquele cara, consultor terceirizado, que conhece muito bem de sistemas, sabe a maioria das opções de mercado, né, com a ajuda desse cara em especial, a empresa vai poder selecionar o produto que melhor se adapta aos seus requisitos, o produto que melhor se adapta às suas necessidades. Por isso que na definição da abrangência, é muito importante que nessas necessidades, esses requisitos estejam no papel, tá legal? Estejam no papel, isso é muito importante, tá? Uma fase não segue a outra à toa, né? Uma fase tem muito a ver com a outra. Então aí você vai comprar um sistema, né, que vai ter que ser coerente, né? E já já a gente vai até comentar uma piadinha antiga da informática. Olha, vai ser coerente às necessidades, aos requisitos da organização. Aguardem, aguardem. Então, olha lá. Logicamente, que no processo de seleção do produto, né, é muito importante que você escolha um produto em que você tenha a menor necessidade de customização, a menor necessidade de adaptação, tá legal? A menor necessidade, que eu vou falar em seguida, de implementação. Porque quanto mais coerente seja esse produto, quanto mais coerente seja esse sistema de informação que você está adquirindo às necessidades da sua empresa,
menos adaptação você vai precisar, maior vai ser a rapidez com que você vai implementar e implantar o sistema, e aí você já está entendendo a diferença, né? E também menores vão ser os custos, né? Porque muitas empresas de software, elas ganham dinheiro não com a venda de seus softwares. Atenção, gente, atenção. Vamos analisar estratégia, acho que a gente está aqui para isso também, vamos analisar estratégia. Grande parte das empresas de software, elas ganham dinheiro, né? Elas faturam no processo de customização e não no processo de venda. Aliás, ouso dizer que existem empresas de software que dão de graça os seus softwares, fornecem de graça. Ué, se elas dão de graça, como é que elas ganham dinheiro? Como que elas têm o retorno, né, de toda a fase de desenvolvimento que elas tiveram? Elas vão ter o retorno, elas vão ganhar dinheiro na customização, na adaptação. Aquele relatório que você precisa e que eles dizem a princípio que não tem, né? Aquela tela de consulta, né? Aquela tela de análise, né? Então, aquelas necessidades específicas que você tem e que você quer adquirir, aquele plus do sistema, é aí que eles vão ganhar dinheiro. É aí que eles vão ganhar dinheiro. Então, quanto mais você puder minimizar essas necessidades de customização, menores também vão ser os custos da sua empresa, né, num processo de aquisição de um novo sistema de informação dentro do ciclo de vida de um sistema, tá legal? Então, olha só, galera, fatores como preço, né, customização, ou seja, adaptação, treinamento e manutenção, também são analisados, tá legal? A SAP, por exemplo, uma outra fonte muito grande de receitas para a SAP é o treinamento, né? Essa é uma logicamente, não só em termos de abrangência, né? Mas em termos de estratégia de negócio, essa é uma das grandes diferenças entre, por exemplo, SAP e TOTUS. A TOTUS, ela dá o curso dela de graça, ela ensina multiplicadores gratuitamente, ela fornece o sistema dela, como vocês viram na aula anterior, gratuitamente também para treinamento, porque a TOTUS, ela não quer receitas, não faz parte da estratégia do negócio deles, receitas de treinamento. A TOTUS, ela quer ter o maior número de pessoas nesse país que conheçam o sistema dela, né, para atuarem como analistas de negócios, levarem o sistema delas para outras empresas e também quer fazer com que muitas pessoas conheçam o sistema dela para que não necessite treinamento e que isso, indiretamente, torne o sistema mais barato, torne o sistema mais competitivo. Já a SAP, ela tem uma estratégia inversa. A SAP, o treinamento da SAP é caro, né? Agora a SAP vem abrindo um pouco mais para universidades, para algumas universidades darem treinamento, né? Algumas grandes universidades aqui de São Paulo, como PUC, Mackenzie, já estão dando treinamento no SAP, mas até então, olha só, uma das grandes fontes de receitas, né, do SAP era exatamente o treinamento de pessoal, o treinamento de usuários, né? Então, indiretamente, o SAP se tornava mais caro ainda, mais caro ainda. Então, tudo isso aí tem que ver. Atenção, gente, muito importante. Ó, guardem isso. Menos necessidades, menores necessidades de customização, treinamento, manutenção, né? São fatores assim primordiais na escolha de um sistema, além, lógico, da abrangência dele, tá? Além de, logicamente, ser um produto que melhor se adapta à sua organização. Olha lá, na aquisição, é muito importante fazer uma análise do ROI, ou seja, do retorno sobre o investimento, né? O retorno, em quanto tempo se espera você ter um retorno com o investimento. Então, se com esse sistema eu vou ter um retorno só a partir de 1 ano e esse outro aqui vai me dar um retorno a partir de 6 meses, muito importante você começar a abrir os olhos para esse sistema que já dá um retorno a partir de 6 meses. Tá legal? Então, esta é a fase da aquisição. Vamos em frente. Olha lá. Uma empresa, então, como eu estava dizendo para vocês, uma empresa consultora, né, uma empresa terceira, poderá ser selecionada para ajudar a operacionar as fases do ciclo de vida do sistema, especialmente essas fases da aquisição, implementação e implantação. Aquisição já comentei, implementação e implantação vamos falar agora. Olha só, implementação. Então, a implementação é o processo realmente de customização,
adaptação do sistema às necessidades. Lógico, você vai tentar, como eu falei no slide anterior, comprar o sistema que melhor se adequa às necessidades da empresa. Mas eu acho que é quase impossível, né, um sistema que se adequa a todas as necessidades. Lógico, em alguns momentos você vai ter que ceder, você vai ter que se adaptar ao sistema, mas em outros grandes momentos o sistema vai ter que se adaptar a você. Né? Senão você vai procurar outra estratégia, né? Senão você vai procurar até desenvolver em casa, motivo pelo qual muitas empresas fizeram isso até hoje. Então, em algum momento você vai ter que se adaptar ao sistema. Então, todo esse processo de customização, parametrização, adaptação do sistema, de acordo com as necessidades da organização, compreendem a implementação. Tá? Aí, aqui, o que é tentando traduzir mais em miúdos. Isso aqui, gente, é você pegar, porque, como eu já comentei, quem desenvolve um sistema, coloca, por exemplo, numa tela de cadastro de produtos, como vocês viram lá no sistema TOTOS, todos os campos possíveis e imagináveis para descrever um determinado produto. Tá? O sistema, quem desenvolve o sistema RP, desenvolve, como eu já cansei de repetir aqui no curso, baseado em modelos e processos, baseados numa alternativa única para quaisquer empresas, né, seja prestadores de serviços, sejam indústrias, sejam comércios. E o que acontece? Muitos campos, por exemplo, do cadastro de produtos, não são necessários à sua necessidade. Você não precisa daquilo. Se você não precisa daquilo, para que você vai ter aquele campo que você vai deixar em branco? Né? Talvez alguns campos possam ser obrigatórios, que não estão definidos como obrigatórios, e outros obrigatórios possam não ser obrigatórios, né? O tal do asterisco vermelho, né? Campos obrigatórios. Então, essa parametrização, né, que compreende o processo, o ciclo de vida de implementação do sistema, né, o passo de implementação. Essa customização, ela não precisa ser feita por um programador, como eu já cansei de falar. Essa customização, ela pode ser feita por você, o futuro analista de negócios de sucesso. Olha só. Então, usualmente, essa tarefa é realizada com a ajuda de consultores que vão disponibilizar metodologias de implementação. Lógico, quem já é do ramo vai ter um processo pré-definido, já vai ter uma rotina pré-definida, né? Know-how, ou seja, conhecimento, e formação de pessoal, ou seja, a gente brinca aqui, quer dizer, a gente brinca sério, né? Olha lá, para que vocês sejam analistas de negócios, mas como eu já comentei aqui também, o analista de negócio é aquele cara que chegou no topo do conhecimento, né? Ninguém é analista de negócios assim, simplesmente querendo ser. Mas para você ser analista de negócios, você tem que ter um conhecimento, uma vivência, uma experiência muito grande, não só nos detalhes de cada sistema, né, que você tem disponível no mercado, mas também como toda essa metodologia de implementação, né, todo esse know-how de implementação e também de formação, de treinamento de pessoal, tá? Que vai ser exatamente fruto da fase seguinte. Você pode ver que implementação e implantação são duas fases muito ligadas. Porque se na implementação você adapta o software, você customiza o software, você parametriza o software, na implantação você vai dar treinamento aos usuários, você vai acompanhar os usuários, né, nas operações iniciais, né? Muito complicado esse negócio de várias empresas que soltam um sistema novo na mão do usuário e se vira, né? Pelo menos dê um curso EAD, pelo menos dê um curso online, como esse aqui que nós estamos fazendo, que aliás eu acredito que muitos de vocês devem fazer cotidianamente cursos online em suas empresas para conhecer melhor o software, né? E esse aqui é um processo de implantação. Muito importante dizer que o processo de implantação ele também vai estar presente em outras fases, porque depois que o sistema tem uma manutenção, você tem que voltar numa implantação, você tem que voltar no mini treinamento, depois que ele tem um processo de evolução, você tem que novamente dar um mini treinamento, ou seja, essa parte de treinamento dos usuários é uma coisa constante, não é assim só necessariamente no processo depois da implementação, tá legal? Mas você também vai ter na implantação a conversão, né? Porque, como eu estou comentando com vocês, pouquíssimas empresas hoje adquirem um sistema de informação pela primeira vez. Tá? No máximo, quem faz isso são as empresas que estão surgindo, são as novas empresas. Empresas já tradicionais, elas vão comprar sistemas de informações, como eu já comentei nessa aula, para substituir sistemas antigos, tá? Para substituir sistemas antigos que entraram no ciclo de vida do abandono, tá legal? Então, o que acontece aí, gente?
É, nessa fase, você também vai ter a conversão, né, a conversão ou inicialização de arquivos, ou seja, você vai trazer dados dos sistemas antigos para o sistema novo, e isso é um processo muito caro de conversão. Conversão de dados é um processo muito caro, porque é um processo necessário. Nenhuma empresa que troca de sistemas consegue sobreviver com o novo sistema sem passar, sem converter, sem migrar os dados antigos para os dados novos. Olha só, e essa fase de conversão, ela vai ser cara, às vezes ela pode ser minimizada. Eu já vi empresas contratando terceiros, estagiários, para redigitar dados, para não converter, porque fase de conversão é uma fase que tem que ser muito parametrizada, especialmente se a empresa tem um sistema desenvolvido em casa, né? Muito difícil dela passar esse sistema, né? Dela passar esse sistema para um novo, né? Para um novo. Então essa fase de conversão, ela realmente é complicadíssima, tá? E aí também implantação do software para produção, tá? Para produção, ou seja, você vai também colocar o software para que ele seja, para que ele comece a ser utilizado definitivamente, tá? Então essa é a implantação, quando você coloca o software para rodar. Olha só, nessa fase, então, muito importante isso, hein, gente? Muito importante, porque aqui vem, né, o analista de negócios profissional, né? Aquele cara que tem uma rotina de trabalho, que tem um parâmetro de trabalho, né, e trabalha assim profissionalmente. Muito importante isso, gente, para não dar confusão, para não dar problema futuro. Olha lá, nesta fase é elaborado e entregue o manual do usuário. Gente, o manual do usuário, que pode ser online, que pode ser numa página, mas é uma coisa importantíssima que todo sistema pode ter, tem que ter, né? O manual do usuário, olha só, ele é como se fosse uma coisa que o desenvolvedor, o analista de negócios, né, é uma coisa que ele pode utilizar para se defender. Ó, mas isso está no manual. Você não obedeceu o manual, você não obedeceu a fase. Então é uma defesa desse cara. Então é muito importante que ele se resguarde. É muito importante que seja desenvolvido o manual, que seja atualizado esse manual de acordo com os passos feitos no processo de implementação. E é assim que a gente vê pessoas profissionais se destacando de pessoas menos profissionais ou pessoas amadoras, tá legal? Então, muito importante, eu defendo muito isso, que todo sistema tenha um manual, não precisa ser no papel, hoje em dia não faz mais sentido você ter manual no papel, mas que tenha um manual, que seja online e que seja uma forma do desenvolvedor, do analista de negócios, do implantador, né, se resguardar pelo dito ou não dito, tá legal? Eu acho que às vezes muitos usuários reclamam, mas eu não sabia, mas eu não sabia como proceder, ó, tá aqui no manual, você já teve esse treinamento, tá? Então é muito importante isso aí, tá, gente? A gente tem que trabalhar sempre com prevenção de problemas, e o manual do sistema é uma fonte imprescindível, né, para que a gente faça uma prevenção de problemas na empresa. Tá legal? Também é assinado, olha lá, um termo de encerramento da implantação, né, do sistema de informações, né, onde o analista de negócios ou a empresa fornecedora diretamente declara que o sistema, uma vez implantado, será considerado entregue, né, e aceito. Ou seja, ó, tá aqui o sistema, teste o sistema, esse sistema já foi testado, já foi aprovado, por favor, dê o ciente, dê o ok, também para não ter problemas futuros, né? Especialmente se você for ser um analista de negócios, muito importante isso, né? Para você se resguardar também de problemas futuros, assim como o manual do usuário, tá legal? Então, e esse aceito, né, deve ser após, né, esse passo, né, a gente vai entrar então no período de utilização e manutenção do sistema. Tudo bem? Então, muito importante, é burocrático? É burocrático, tá? Mas é sempre bom a gente se resguardar de problemas futuros. E esse aqui, como eu falei, desde as aulas iniciais do curso, acho que a grande diferença do administrador de sucesso, do administrador que estudou, do administrador que batalhou, para aquele administrador que, né, não que é meio na orelhada, né, gente? Olha só. Então aqui a piadinha da aula. Atenção, minha gente, atenção. Se você até agora não entendeu nada, se você até agora só deixou o filme rolar, para tudo que está fazendo. Para tudo que está fazendo e venha ver a piadinha da aula. Olha só.
Volta aqui a nossa tela se você só estava ouvindo. Olha lá. Então esse aqui é uma das piadinhas mais antigas que a gente tem na informática. Isso aqui já deve ter mais de 30 anos. Olha lá, mas continua ainda sendo muito verdadeiro. Olha lá, o problema na adoção, aquisição, implementação e também implantação de sistema. Olha lá, como foi proposto, ó, como foi proposto um balancinho aqui com 3 madeirinhas, 3 assentos. Para que isso? Como foi especificado? Contrário, um balanço aqui com 3 cordas e só um assento. Olha lá, como foi projetado, um balanço aqui do lado que não balançava porcaria nenhuma. Como foi implementado, um balanço no tronco da árvore que impedia ele de balançar. Como foi instalado, olha só que maravilha. Olha lá, portugueses dizem que isso aqui é coisa de brasileiro, brasileiro dizem que isso é coisa de português. Olha lá, e o que o usuário simplesmente queria, o que o usuário simplesmente necessitava, simplesmente um balanço que nem assento podia ser apenas um pneu velho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado para não comprar isso, ter isso quando você só precisava disso, né? E muitas vezes, como venho discutindo com vários colegas aqui da classe, aquele usuário final, aquele que está na ponta, aquele cara que está no dia a dia, na rotina do trabalho, que muitas vezes pode ser até um de vocês, não tem a visão do todo, não tem a visão de onde o sistema pode chegar. E mesmo que tenha, ele sabe que ele vai poder correr riscos, ele sabe que ele vai poder ser substituído, ele sabe que o novo sistema vai tirá-lo da zona de conforto. Então, muitas vezes, os usuários, propositadamente ou não, eles sacaneiam mesmo, eles não passam informações para que você implante isso, quando na realidade o cara só queria isso. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se resguardar no sistema antigo, porque o sistema antigo é a zona de conforto dele. Muitas empresas que não deram a devida importância para o ciclo de vida dos sistemas, né? Aquisição, seleção, implementação, implantação, muitas empresas que não deram a devida importância, né? Acabaram abandonando os novos sistemas depois de implantados e voltaram a utilizar sistemas antigos. Nossa, é um absurdo isso. Aí sim, é uma gastança de dinheiro desorganizada, né? Um aumento de despesa, dinheiro jogado fora, e a empresa não ganha performance, não ganha qualidade, não ganha melhorias no seu processo de tomada de decisão. Tá legal? Então, muito importante, né, observar essas etapas do ciclo de vida. Né? Eu sei que muitos às vezes podem não dar valor nenhum para isso, podem não ver aplicabilidade disso, tá? Mas infelizmente é aqui que empresas às vezes dançam. Tá legal? Então, por favor, gente, vamos levar esse negócio a sério, que isso aqui realmente é importante. Isso aqui realmente é importante. Continuando, estamos quase lá, gente, estamos quase lá. Olha só, utilização e manutenção. Galera, o uso do sistema de forma, a utilização e manutenção é o uso do sistema de forma a obter os benefícios esperados, ou seja, o uso cotidiano, né? É o sistema que entrou em produção, né, e vai ser utilizado assim cotidianamente. Aqui acho que é muito sossegado para nós, porque no dia a dia a gente faz isso, a gente utiliza o sistema. Nessa fase, também são executadas as atividades de produção do software pelo usuário, ou seja, o dia a dia, com acompanhamento inicial e execução das rotinas de avaliação da performance, pequenos ajustes e análise de resultados. Olha lá, pequenos ajustes ainda são necessários aqui para tornar, por exemplo, um arquivo mais rápido de ser acessado, né? Internamente, quando nós falamos de banco de dados, nós falamos da criação de índices, né? O que é o índice? É uma chave de acesso. Então vamos supor, não foi definido no processo de implementação e implantação que você ia consultar muitos clientes pelo CNPJ. E no final, quando você começa a utilizar o sistema, você começa a fazer muita consulta pelo CNPJ. Aqui estou dando apenas um exemplo. Como isso não foi definido, às vezes não vai existir um índice específico, um indexador específico para o CNPJ, e o programa vai funcionar? Vai funcionar. Mas se você tiver milhares de clientes cadastrados, milhares de pessoas jurídicas cadastradas, talvez a resposta do sistema vai ser uma resposta mais lenta. Então, o pessoal da implantação pode fazer pequenos ajustes ainda aqui,
criando, por exemplo, isso aqui eu já fiz muito, isso aqui é uma necessidade que eu já trabalhei muito com isso, e eu sei que é uma necessidade comum que surge nos sistemas depois do processo de implantação. Pode, por exemplo, de uma maneira muito fácil, criar um novo índice, uma nova chave de acesso, com o objetivo de tornar o retorno das informações mais rápido. Veja só, a princípio o sistema vai funcionar do mesmo jeito, mas é uma alteração que visa o quê? Visa dar mais performance, dar mais performance ao sistema. Esse é apenas um exemplo, né, de pequenas ajustes, né, pequenos ajustes que podem ser feitos na utilização, tá legal? Mas é muito importante as empresas terem noção disso, né? Elas não vão comprar um sistema como compram, por exemplo, um imobilizado, não vão comprar um sistema como compram, por exemplo, sei lá, um arquivo de aço, né? E nunca mais vão precisar de uma manutenção naquele arquivo de aço. O sistema ele precisa de pequenos ajustes, precisa também de pequenas manutenções. E é essa fase que a gente está discutindo agora, tá legal? Nessa fase, também deve-se levar em conta os aspectos relacionados à funcionalidade, utilização, adequação de processos organizacionais e de negócio. Muita coisa já foi feita na implementação e implantação, mas esses pequenos ajustes ainda podem e devem ser feitos no cotidiano, no dia a dia do sistema. Lógico, evitado, né? Evitado. Após a implantação, o sistema deve permanecer em manutenção, né, para correção de erros, né? Erros ainda podem ocorrer. Hoje em dia a gente visualiza muito esse tipo de problema, né? Erros no desenvolvimento de sistemas, às vezes sistemas não selecionados corretamente, às vezes sistemas que são selecionados às vezes por conta do custo, né? Você compra o mais barato, mas aquele velho ditado, o mais barato sai caro, né? Não existe almoço grátis, né? Então muitas vezes os sistemas eles vão apresentar erros do desenvolvimento, erros feitos lá atrás, erros cometidos, desculpa, lá atrás, que só passam a ser vistos na utilização cotidiana do sistema. Horrível isso, né? Horrível isso aí. Isso aí são sistemas desenvolvidos na base da pressa, né? Na base da pressão, e que não são testados, né, corretamente. Mas infelizmente a gente sabe que existe, especialmente nesse país existe muito, né? E a gente sabe que não só existem, como que parece que a ocorrência desses erros cada vez são mais cotidianos. Eu já fui desenvolvedor e eu sei que na minha época a gente perdia muito tempo testando sistemas, testando programas e sistemas para tentar disponibilizar para o cliente final um produto arrojado, um produto que no mínimo funcionasse bem. Mas hoje em dia as pressões que existem em cima dos desenvolvedores, programadores, analistas, às vezes são tão grandes para você desenvolver uma solução rápida, né? Que a promessa de uma solução rápida às vezes se torna mais lenta à medida que você tem que corrigir erros, né? Então, muito cuidado, hein, gente? A pressa de hoje pode ser a perda de tempo do amanhã. Se bem que esse recado é mais para quem desenvolve, né? Mas é importante que a gente avalie isso nos processos anteriores de implementação, de seleção, implementação e aquisição. Tá legal? Após a implantação, olha lá, gente, o sistema deve permanecer em manutenção, né? Então, como eu estava comentando, para correção de erros, atendimento de soluções especiais dos usuários, inclusive algumas melhorias e atualizações. Como assim atualizações? Gente, a legislação tributária, por exemplo, muda a todo instante, né? A todo instante. Então, galera, o sistema tem que acompanhar a legislação tributária, né? A tributária, por exemplo, né? Para você atualizar, né, e atualizar esse sistema de acordo com novos índices, novos cálculos, novos tributos, né, redução de tributos, quem nos dera, né, geralmente é só aumento de tributos, novas alíquotas, novas contribuições, e isso tudo implica em atualização do sistema. Tá? Na evolução, olha lá, na evolução, é um processo assim mais arrojado, que não necessariamente também vai existir, né? Algumas etapas do ciclo de vida de repente podem não existir de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua empresa, né? Mas o fato é que é o seguinte, a evolução ela vai representar a integração de mais capacidades ao sistema, né? Muitas vezes começa assim, ó, você adquire módulos do sistema ERP e você vai implementando em módulos. Não é o caso que vai acontecer no estudo de caso da aula de hoje, né? Já vou dar um spoiler, olha só, mas no estudo de caso dessa aula,
vocês vão ver um caso da Chemicals, uma empresa na área química, né, como o próprio nome diz, que implementou via Big Bang, ou seja, um termo utilizado aí na informática, de uma vez só, curto e grosso, todos os módulos do sistema, ou grande parte de módulos no sistema ERP. Tá legal? Mas você poderia, né, ter implementado por partes, E aí vem o ciclo de vida, evolução, né, que você vai então integrando mais capacidades, implementando mais módulos, implementando outras camadas de sistemas, como nós já comentamos na nossa aula. Olha lá, você começa pelo mais. Lembra da pirâmide? Olha lá, então a pirâmide que eu já dei em forma de retângulo e aqui agora eu dou em fórmula de círculo. Você não deve estar entendendo nada, né? Olha lá, mas para quebrar paradigmas, para a gente não ficar só no mesmo, olha lá, um outro desenhinho aqui, ó. Então você vai começar pelo ERP, ou mesmo alguns módulos do sistema ERP, que vai estar na fase mais operacional, na etapa mais operacional da sua empresa. Depois você implanta o CRM, né, mais estratégico, o Supply Chain Manager mais estratégico ainda, e depois que você está com tudo isso aqui implementado, aí você se conecta. Aliás, o teu sistema se conecta com o sistema das outras empresas e operacionaliza, automatiza todos os processos de compra e venda através do B2B, do business to business. Então, olha só, esse é o processo de evolução que os sistemas podem ter, né? Podem ter. E eu não tenho dúvidas que esse processo de evolução ele vai trazer para você e para sua empresa novos benefícios, né? De acordo com essas novas necessidades ou tendências de mercado. Veja bem, o B2B é um negócio assim relativamente novo, né? Que não existia. À medida que não existia, lógico que você não ia ter sistemas de B2B. Mas à medida que ele começa a existir, que ele começa a se tornar uma necessidade para a empresa, né? Então você pode implementar novos processos, né? novos sistemas, né? Novas capacidades no seu sistema de informação. E isso é o que sempre acontece, né? Isso é o que sempre acontece. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Então, olha só. Vamos para a última fase do ciclo de vida do sistema. Vamos para a última fase, que é a fase do abandono. Olha lá, abandono. O abandono, alguns devem estar pensando, nossa, quando é que eu abandono um sistema? Quando é que eu deixo um sistema de lado e coloco um novo? Pô, mas aquilo ali custou tanto dinheiro. Lógico, que você não vai abandonar um sistema depois de alguns meses, né? Isso aqui eu estou falando depois de anos. Anos depois, né? Anos passados, depois de muitos anos, olha só, você pode abandonar um sistema. E quando que isso ocorre? Quando que isso ocorre, né? Quando que a decisão pelo abandono de um sistema, né? Olha lá, ocorre. Quando você está num estágio que o surgimento de novas tecnologias torna aquele teu sistema completamente inadequado, né? Eu vou dar um exemplo aqui do setor automobilístico que não tem muito a ver com sistemas, olha lá, mas todos nós, alguns anos atrás, nos despedimos da nossa querida e amada perua Kombi, da Volkswagen. Poxa vida, a queridinha, a segunda queridinha dos brasileiros, né? Porque o primeiro queridinho sempre foi o Fusca. Eu tenho o Fusquinha até hoje, gente. Olha só. Então, o primeiro queridinho sempre foi o Fusca, né? Mas a Kombi também sempre foi muito querida entre os brasileiros. É uma alternativa barata, em conta, mil e uma utilidades, melhor do que o Bombril, coisa e tal. E que, ao contrário do que muitos imaginam, a Kombi foi o primeiro veículo produzido pela Volkswagen no Brasil. Mas não foi o Fusca, Pro? Não, não foi o Fusca. A Kombi começou a ser produzida ainda em 1957 aqui no Brasil. O Fusca só vai ser produzido em 59. Até então, os Fusquinhas que rodavam no Brasil, que eram aqueles Fusquinhas com a janelinha traseira bem pequenininha, olha lá, eram só importados da Alemanha. A Kombi foi o primeiro veículo produzido no Brasil em 57. Olha lá, passaram-se aí 60 anos e ela teve que ser abandonada. Por que abandonaram? Por que o projeto da Kombi foi abandonado? Por que a Kombi deixou de ser produzida? Porque não tinha mais condição de você, por exemplo, adaptar um freio, né, desses freios novos aí, ABS, um freio ABS na Kombi, né? Entrou uma legislação no Brasil que todos os veículos comercializados a partir de uma determinada data tinham que obrigatoriamente ser equipados com freio ABS, e a Kombi, no projeto antigo dela, ainda dos anos
50, se não 40, olha lá, ela não tinha como ser adaptada, né, para ter um freio ABS, né? A Kombi ainda tinha um freio a disco, né? E muito antes ainda era só freio a lona, né? Então, como não houve essa possibilidade, o pessoal teve que abandonar, né? Não porque não tivesse venda, a Kombi era um dos veículos mais vendidos, não porque não fosse um sucesso, sim, a Kombi era um sucesso, mas a falta de inadequação do projeto a essas novas tecnologias fizeram com que a Kombi tivesse que ser abandonada, né? Queridinha dos brasileiros, coitada, né? A gente sente falta até hoje, né? Quem trabalha no comércio, na entrega, na logística, sabe como que era barato uma perua Kombi, como vendia bem, como durava, como funcionava e como tinha valor de revenda, né? Porque hoje você compra um desses Hyundai aí, você paga caro e passou um tempo você joga o Hyundai no lixo, né? Mas olha lá, isso aqui é só para dar um exemplo, né? E como que as novas tecnologias podem tornar um sistema inadequado, né? E o abandono é uma estratégia de negócio que faz com que os gestores decidam substituir o sistema existente por um produto mais adequado às necessidades organizacionais do momento. Ou seja, chega a um determinado ponto que a manutenção do sistema está tão cara, né? A manutenção do sistema, manter um sistema antigo fica tão caro que às vezes compensa mais você jogar tudo aquilo ali fora e partir para o novo, que vai trazer a curto ou médio prazo maiores benefícios para sua empresa, como eu comentei na aula de hoje. E aí, tranquilos? Tranquilas? Então, olha só, eu só gostaria de falar um pouquinho mais sobre custos, né, no ciclo de vida dos sistemas. Custos. Olha só, a gente vai ter, em nível de custos, né, nos sistemas, dois tipos de custos que você já deve ter estudado na administração de custos, na gestão de custos. Olha só, os custos tangíveis e os custos intangíveis. Os custos tangíveis, como o próprio nome está dizendo, eles são aqueles custos que podem ser mensurados de forma direta, né? Eles podem ser ou não medidos em termos monetários ou em tempo de atendimento. Então, custo tangível é aquele sistema que custa, sei lá, US$ 1 milhão, 2 milhões de dólares. Então, eles são mensurados em grana, né? Em grana. E os intangíveis são aqueles que até poderiam ser, mas são muito mais difíceis de ser mensurados, né? Eles podem se referir a conceitos vagos, como custo de tomar decisão, custo na obtenção de uma informação mais criteriosa, custo na obtenção de um conhecimento no lugar da informação, que vai poder te trazer mais qualidade na sua tomada de decisão, né? E assim por diante, né? Então, a gente vai ter esses dois tipos de custos, e lógico que os intangíveis são muito mais difíceis, né? Mas devem ser levados em consideração, porque às vezes eles que fazem a diferença no cotidiano, tá legal? Então, aqui nas mesmas corzinhas, né? Eu vou comentar sobre os custos, desculpa, tangíveis em cada processo, em cada etapa do ciclo de vida do sistema. Aqui eu já estou, às vezes, englobando duas etapas para facilitar, por isso que eu usei as mesmas cores lá atrás, né? E vou comentar depois dos custos intangíveis. Olha só. Bom, na etapa da adoção e abrangência de um novo sistema, tá? Quando você decide adotar um novo sistema, quando você decide descontinuar o antigo e quando você vai estudar qual a abrangência, de onde parte, para onde chega o novo sistema e quais são as opções de mercado, né? O que é um custo tangível? É o custo que vai envolver o estudo de viabilidade. Para você estudar a viabilidade, você vai demandar tempo, você vai poder contratar pessoal de fora, né, como nas outras etapas, e isso, logicamente, vai ser um custo tangível, um custo direto que você pode mensurar. Tá legal? Na aquisição, como o próprio nome está dizendo, é o custo do software, né? O custo do sistema que você está adquirindo, né? É um custo tangível, lógico. Também vai ser um custo tangível o custo da pesquisa de mercado. Como eu estava falando, você pode pagar um analista de negócios, né, para fazer uma comparação entre sistemas, para ver as capacidades, as características de cada sistema, né, fazer um estudo de qual sistema se adequa melhor às suas necessidades, e isso tudo vai ser um custo tangível, porque você está pagando para esse analista e é muito fácil você mensurar. Tá legal? Na etapa do ciclo de vida de implementação e implantação, aqui estou unindo as duas etapas, né? O que vai ser um custo tangível, um custo que você vê? É o custo da consultoria e do treinamento do seu pessoal,
E também o custo, a gente não comentou isso, né, mas é muito importante falar nesse ponto, o custo da infraestrutura e hardware. Porque se você vai implementar um novo sistema, muitas vezes, muito importante você avaliar isso aí também, não havíamos dito isso aí até agora na aula, o custo de novos computadores. Porque um sistema novo, às vezes não, no geral, né, vai requerer um novo sistema operacional, né, uma nova versão do seu Windows, iOS, um novo computador com mais capacidade de hardware, com mais capacidade de HD, mais espaço no disco rígido, com uma memória de processamento, uma memória RAM maior. Lembra que nós falamos no começo do curso, dos megas, gigas e terabytes? Então, olha lá, é aqui que ele entra. Então, numa nova rede, né? Um novo sistema de informações também vai poder prever o uso de novos dispositivos que o teu sistema antigo não contemplava, como dispositivo, câmeras de leitora facial, né? Catracas eletrônicas, leitoras de código de barra, código de Dunphy e assim por diante, né? Então isso tudo tem que ser levado muito em consideração. Isso tudo é um custo tangível e que vai estar no ciclo de vida de implementação e implantação. Olha lá, continuando ainda os custos, desculpa, tangíveis. Olha lá, na etapa do ciclo de vida de manutenção, né? Olha lá, a gente vai ter a especificação do sistema, né? A customização, né? Que é aquelas necessidades que vão surgindo com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, né? Aquelas adaptações frente às novas legislações, assim por diante. Você sempre vai ter que, né? Customizar um pouquinho mais o seu sistema. Na evolução do sistema, seriam as adaptações do sistema, novas aquisições e novas implementações, e aí seriam outros ciclos de vidas que vão surgir em paralelo com o teu sistema, e quando a gente fala na evolução, também vão ser novos hardwares que vão ser adquiridos, e assim por diante, né? O negócio não é pouco não, não é pouco não. Olha só, e no abandono, né, um custo tangível, né, que até no abandono pode ter, né, seria o estudo de novas estratégias, né, para você adotar um novo sistema. Aqui pode ser menor, ou pode mesmo não existir, mas é importante que a gente levante tudo isso, porque isso aqui é informação importante, isso aqui é informação que vai constituir a tua formação enquanto futuro administrador, e você precisa saber disso, porque este, espero, seja o seu futuro frente a novas empresas, tá legal? E agora os custos intangíveis. Estamos acabando, olha só. Então, aqui é repetindo as mesmas etapas e as mesmas etapas nas mesmas coresinhas, né? E muitas etapas agora também fundidas para facilitar a nossa vida. Então, olha lá. Na etapa da adoção e da abrangência, que eu estava usando o azulzinho claro, olha só, seria definir de acordo com o caso real, né? Definir de acordo com o caso real, ou seja, é muito difícil isso, né? Muito difícil isso. Cada processo de adoção, abrangência, vai ter aí, de acordo com o sistema, de acordo com a empresa, né, um custo intangível aí que vai poder ser diferenciado. Como, por exemplo, sei lá, o tempo, né, que o administrador vai ter que ter de deixar suas tarefas cotidianas, né, para pesquisar novas alternativas, né? O tempo que ele vai ter que ter visitando empresas de software, né? E aí que eu estou falando de empresas pequenas que às vezes não vai ter um vice, não vai ter um profissional de informática, né? Então isso aí é muito complicado realmente você levantar custos intangíveis, né, nessa etapa da adoção e abrangência. Já na aquisição, olha lá, o custo intangível, aquele custo que não é mensurável, que vocês devem estar com muita dificuldade de visualizar, olha lá, é o custo da tomada de decisão. É o custo da oportunidade, né? Aquele custo, por exemplo, que você tem em comprar o software hoje e não comprar amanhã. Ou ao contrário, você comprar amanhã, comprar daqui 6 meses e não comprar hoje, né? Às vezes, você está precisando rápido do software, então às vezes compensa você, sei lá, por exemplo, entrar no empréstimo financeiro e comprar aquele software e adaptar uma nova tecnologia para continuar competindo no mercado, para não ver o teu concorrente passar a perna em você, né? Então é preferível você fazer isso do que não fazer. Então isso pode ser um custo intangível, né? Que de uma oportunidade ou não de negócio, né? E essa tomada de decisão também é uma coisa muito complicada de você mensurar o valor, né? Quantas horas um administrativo da alta cúpula perdeu nisso, né? Então fica muito complicado.
mesmo porque ele pode trabalhar fora dos seus horários normais de aula, desculpa, de serviço, né? Na implantação seria o custo da customização, a dedicação do staff, né? Intangível, às vezes, você saber quantas horas você vai precisar de pagar como extra, né? Ou quantas horas você vai precisar fazer um banco de horas para os seus funcionários, porque muitos vão ter que trabalhar além do período, né? Como eu estava comentando no começo da aula, muitos de vocês já devem estar trabalhando, já devem estar tendo em suas carreiras profissionais esta oportunidade incrível da implantação de um novo sistema. E a gente sabe muito bem que quando você implanta um novo sistema, você tem que continuar se dedicando às suas atividades comuns no seu dia, às suas 8 horas corridas, né? E você ainda vai ter mais uma atividade que seria dessa de implantação, um novo treinamento, coisa e tal. Isso tudo pode fazer com que você tenha horas extras ou mesmo um banco de hora. Isso tudo vai ser um custo intangível no processo de implementação e implantação. Tá? E outro custo intangível é a reengenharia dos processos, ou seja, é você rever os processos internos da empresa para que eles se adaptem ao novo sistema, né? Porque às vezes o custo de adaptação, o custo de customização, como eu comentei lá atrás, são muito altos. Então, às vezes é mais fácil você fazer uma reengenharia dos processos, você adaptar os processos internos da empresa aos processos tratados pelo sistema, porque acima de tudo, você sabe, e eu estou alertando vocês em várias aulas, que os processos que o sistema faz são processos que às vezes tornam a empresa mais enxuta, mais rápido, mais ágil, tá legal? Quando a gente implanta o sistema de informações, de novo, a gente não vai automatizar, né, a confusão do dia a dia, mas a gente vai minimizar a confusão, a gente vai melhorar isso, a gente vai tornar a empresa um padrão de negócios através do processo de reengenharia, né? E para terminar essa fase, ufa! Custos indiretos da manutenção. Olha só, são custos assim, por exemplo, de equipamentos, hardwares ou softwares que às vezes tem que ser consertados, tem que ser adquirido uma nova, né? Custos indiretos, por exemplo, de luz, energia, que durante o momento que você mantém dois sistemas funcionando em paralelo, e isso aqui é uma necessidade que muitas empresas têm que ter às vezes, né? Ela vai ter mais computadores funcionando, vai ter mais tempo funcionando, então esse custo indireto aí da energia, por exemplo, né? São custos intangíveis da manutenção. Difícil de você mensurar, né? Difícil você mensurar, por exemplo, qual é o teu custo extra que você está tendo nesse período de pandemia, ficando mais horas na frente do seu computador em home office, né? E quanto que você está gastando a mais de energia elétrica todo dia, né? Acho que ficou claro esse meu exemplo, né, gente? E a perda de competitividade que você pode vir a ter à medida que você começa a trabalhar numa coisa que você tem menos treinamento, né? Então, mas isso é passageiro, isso é passageiro. Olha só, na evolução, um custo intangível seria a criação de novas ferramentas, né? Porque a gente não sabe nem para onde o sistema vai evoluir, quanto mais novas ferramentas que possam ser criadas, logo, é muito difícil você mensurar isso, né? E o abandono, né? Assim como a adoção, também a gente não tem nem como dar exemplos, ou seja, no ciclo de vida do abandono, os custos intangíveis são definidos de acordo com caso a caso. Tá? Caso a caso, a gente vai ter uma definição, a gente vai ter um custo intangível diferenciado para cada tipo de abandono. Né? Um sistema, às vezes, que ainda está dando um pouco conta do recado, vai poder ter um custo intangível maior do que aquele sistema que já passou da hora de ser trocado, já passou da hora de ser abandonado. E aí, gente? Gostaram da aula de hoje? Olha lá, é complicada, longa, cansativa, mas olha só, gente, eu tenho em dizer que é um conhecimento muito importante e que são esses conhecimentos que vão trazer diferenciais competitivos para vocês. Espero que vocês guardem todo esse material, que vocês revisem todo esse material. Espero que, acima de tudo, vocês tenham gostado dos conteúdos vistos, né? Então, nossas despedidas aqui na aula. Olha lá, este foi o professor Wagner Tufano em mais uma aula do nosso curso de Gestão de Sistemas de Informações. Um abraço a todos, um abraço a todas!